que é a moderadora da mesa que vai começar. Peço então a atenção dos nossos oradores da mesa. Vamos começar com o tema de mais do que recrutar, como aceder ao talento, o que é que está a ser feito ao nível dos processos de recrutamento e as experiências que os três oradores, para além da própria Ana da Intelsia, têm para partilhar connosco. Ana, agora deixo a palavra consigo, sem que depois no final regresse para ver se temos questões por parte dos nossos participantes. Ana? Obrigada. Olá, viva, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, em meu nome pessoal e em nome da Intelsia Portugal, agradecer este amável convite endereçado pelo IFE, agradecer à Gabriela estas dicas todas e de certeza que nos vão ser muito úteis no futuro para esta mesa redonda que, como a Ana Lourenço já disse, subordinada ao tema mais do que recrutar, como aceder ao talento. Eu passo a apresentar os meus colegas. São a Sandrina Salvado, Head of Human Resources da Be Engineering, a Joana Cambas, Recruitment and Sourcing Manager da IKEA Portugal, e o Bruno Ribeiro, Director of People, da Defined Crowd. Este tema tem muito que se lhe diga, não é? E não é novidade para ninguém e para nenhum de nós, principalmente. Há alguma questão? Estavam aqui a fazer um sinal? Não, Ana, desculpe interrompê-la, vamos só colocá-la em ecrã principal para podermos sair nós do ecrã, está bem? Muito bem. Vamos fazer isso. Vamos sair, vamos ocultar a nossa câmera, está bem? E vamos dar-lhe o palco. Ok, obrigada. Boa tarde. Ana, pode continuar agora. Ok, muito bem. Então, o que eu dizia, e faz todo sentido, principalmente num fórum como este, é que não é novidade para nenhum de nós que o que define o sucesso de uma empresa é, sem dúvida, o seu talento. Não colocamos qualquer questão. Não adianta termos aqui os melhores processos ou a tecnologia mais sofisticada ou inovadora se não tivermos aqui capital humano adequado. Ser capaz, hoje em dia, de atrair profissionais qualificados de forma rápida, prática e muito direcionada é, sem dúvida, o desejo de qualquer um de nós, todos de pessoas. Nunca, como agora, a tecnologia se uniu ao recrutamento. A forma como nos aproximou, aprimorou e otimizou os processos. E nunca, como agora, a tecnologia tornou longe o perto. E as ferramentas digitais transformaram-se no nosso principal aliado para chegar ao talento. Neste sentido, eu desafio a Sandrina, a Joana e o Bruno, e pode ser nesta ordem, a partilharem como é que têm potenciado a utilização da tecnologia ao serviço do recrutamento. Sandrina, começamos por si, pode ser? Pode ser, claro, sem qualquer problema. Antes de mais, boa tarde a todos e também a todas as pessoas que estão a assistir neste momento aqui à Expo RH. Em relação ao potenciar a tecnologia nesta área do recrutamento, eu sou um bocadinho suspeita, porque a Be Engineering é uma empresa ligada ao setor das TIs e, portanto, no nosso ADN a tecnologia faz parte, não é? Uma das coisas que nós temos plena consciência, independentemente de trabalharmos nesta área há muitos anos, é que o mundo digital está, sem dúvida alguma, a transformar o mundo do trabalho. E nesse sentido, as empresas têm que estar preparadas e reinventarem-se para poder fazer uso de todas as vantagens que as ferramentas digitais nos trazem. Dentro aqui do mundo do recrutamento, e quando falamos em tecnologia associada ao recrutamento, uma das primeiras realidades que nos surge são realmente as redes sociais. LinkedIn, Facebook, Google+, Twitter, embora não tanto em Portugal, mas lá fora. No nosso caso, o LinkedIn tem sido realmente um grande aliado, até porque é uma plataforma que recorre a soluções de inteligência artificial, de Big Data, e portanto, é como a Ana estava a dizer, é tornar o longe perto. Hoje em dia, as empresas, e também devido à competitividade que existe no mercado, têm que dar resposta muito rapidamente e têm que chegar ao talento. Antigamente, nós estávamos dependentes do envio dos currículos, e só depois é que conseguimos contactar com as pessoas. Hoje em dia a tecnologia permite-nos ir diretamente ao contacto com as pessoas, não só os que estão à procura ativamente de emprego, mas também as pessoas que estão no ativo, mas que equacionam outros desafios profissionais. E isso faz com que o leque
de talentos seja realmente muito abrangente e podemos aceder a pessoas que não estão em Portugal, que estão lá fora, em qualquer parte do mundo. Por isso direi que a tecnologia, do meu ponto de vista, é realmente um grande parceiro a nível do trabalho, permite automatizar os processos que antes eram feitos manualmente e libertar assim tempo para quem trabalha nesta área do recrutamento poder realmente dedicar-se a tarefas de responsabilidade estratégicas e, acima de tudo, conseguir construir uma relação de confiança e de empatia com os candidatos, porque é como a Ana estava a dizer e concordo consigo, o talento é o fator diferenciador de qualquer empresa e neste processo de recrutamento é fundamental realmente estabelecermos uma relação de confiança e de transparência com as pessoas. Joana, e no IKEA? Ou na IKEA? Tenho sempre esta dúvida. Como é que se diz? Esclareça-nos. É o IKEA, a IKEA, por favor. Eu posso dizer, antes de mais, boa tarde a todos e também obrigada por este convite. E começando exatamente por esclarecer este tópico que é muito comum, Ana, não é incomum, as pessoas têm essa dúvida. Nós, dentro da empresa, dizemos a IKEA. Mas temos uma abordagem muito democrática à forma como se diz o nome da empresa. Pode ser a IKEA. Normalmente dizemos que é feminino. Joana, desculpe interrompê-la. Temos aqui alguém a dizer que está muito baixinho o seu som. Não sei se consegue falar um bocadinho mais alto. Posso tentar falar mais alto. Ok. Não sei se me estão a ouvir melhor agora. Um bocadinho, sim. Pronto, vou tentar projetar mais a voz. Estava então a dizer que nós somos bastante democráticos na forma como dizemos o nome da empresa, mas normalmente damos indicação de ser feminino por ser a loja IKEA. Okay? Pode ser a IKEA ou a IKEA. Muito bem. Mas pronto, todas as formas são válidas e o mais comum em Portugal é as pessoas dizerem que vão ao IKEA. Portanto, também está correto. Indo aqui ao tópico que estamos a falar da tecnologia ao suporte do recrutamento. É engraçado que nós não somos uma empresa de tecnologia e por isso temos passado aqui por uma fase muito engraçada, por um movimento muito rápido, que foi muito impulsionado também por esta situação de pandemia, mas que se iniciou no ano passado, mais ou menos por esta altura, na altura em que nós centralizámos o nosso recrutamento. Portanto, o recrutamento era feito antes disso em loja e, portanto, era 100% presencial. E com esta centralização, que foi um movimento internacional, portanto, não é algo que aconteceu só em Portugal, aconteceu nos vários países em que a IKEA está presente, foi centralizar e passar a ter uma equipa de recrutamento que serve todo o país. O que significa necessariamente que tivemos que começar a utilizar aquilo que são as tecnologias ao nosso dispor, nomeadamente as conferências por Teams e muito WhatsApp. E isto a nível dos recruiters. E é muito interessante ver, pronto, eu acompanhei todo o processo, porque naturalmente que implica também uma mudança das próprias formas de trabalhar com os nossos parceiros internos, com os nossos colegas, com os nossos hiring managers, mas também em relação àquilo que depois são as próprias ferramentas. Portanto, nós mudámos o nosso ATS para algo que seja mais friendly também para os nossos candidatos, portanto, aquilo que é o sistema onde as pessoas fazem as suas candidaturas portanto, acabámos por começar a ter o recrutamento. Joana, peço desculpa por interromper, mas eu vou pedir que vá ao volume do seu computador para aumentares um pouco mais. Ok, vamos lá ver. Conseguem-me ouvir melhor agora? Um bocadinho melhor, mas consegue estar no máximo o volume do seu PC. Estou a ver. Está, Joana? Sim, está-me a ouvir? Agora está um bocadinho melhor, sim. Ok. Está no máximo? Está no máximo. Uma?
Sim? Então vá, vamos tentar agora, se calhar aproximando-se um bocadinho mais também do PC, só para nós ouvirmos melhor. Ok, pronto. Mas conseguiram ouvir mais ou menos o que disse até agora? Muito ao de leve, mas vamos tentar agora recuperar. Joana, desculpa interromper o raciocínio. Não, não tem problema nenhum. Portanto, eu volto se calhar a recapitular. Portanto, estava a comentar convosco e a partilhar convosco que nós fizemos um processo de centralização do nosso recrutamento a nível não só de Portugal, mas também noutros países. Isso levou a que tivéssemos feito uma mudança das nossas formas de trabalhar e não só do processo em si, mas também das ferramentas de trabalho. Portanto, a usar muito Teams ok, estava aqui a ler o que o Miguel está a escrever. Portanto, não só usar muito o Teams, mas também o WhatsApp e outras ferramentas de suporte ao nosso recrutamento. E é engraçado ver esse movimento, foi muito engraçado ver esse movimento, porque inicialmente havia naturalmente algum ceticismo à volta desta mudança de formas de trabalhar e de recrutar, e à medida que as coisas também foram fluindo e acontecendo, as pessoas obviamente aderiram muito mais também a nível das nossas lojas e das nossas unidades. Portanto, eu digo unidades porque temos 5 lojas, um call center e a nossa sede. Depois agora com a pandemia, viu-se aqui um movimento adicional, que foi o movimento dos próprios hiring managers passarem a ver a tecnologia de uma forma ainda mais próxima, ao ponto de, dadas as circunstâncias e de não podermos receber pessoas nas nossas lojas durante algum tempo, como sabem, só reabrimos as nossas lojas esta segunda-feira aqui em Lisboa. Os nossos hiring managers passaram eles próprios a fazer recrutamento para as suas equipas 100% digital em algumas das nossas unidades, o que é um movimento fantástico e muito giro de ver, não é? Lá está mais uma vez, inicialmente pode existir sempre alguma reticência, mas depois quando se começam a ver os resultados, começa-se a perceber de uma forma mais generalizada que efetivamente a tecnologia está cá para nos servir, obviamente não descurando aquilo que também é muito importante para nós, que é a experiência do candidato e a proximidade, mas até isso se desenvolve neste mundo digital, não é? Aliás, este evento é um exemplo claro disso, que é como é que podemos proporcionar alguma proximidade não estando olho no olho, e isso tem sido algo também que tem sido um movimento na nossa empresa, muito, muito impulsionado e potenciado aqui pela pandemia. Bruno, a tecnologia está cá para nos ajudar, é isso mesmo, certo? Sim, senhora, sim, senhora. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite também para participar aqui da Expo RH. A Define Crowd, como empresa de tecnologia, obviamente, a gente não podia deixar de, obviamente, lançar mão de todas as ferramentas tecnológicas que a gente tem ao nosso dispor para poder fazer o recrutamento e fazer um recrutamento que seja de qualidade e com processos rápidos, né? Principalmente no nosso contexto, que a gente teve um crescimento bastante agressivo no último ano e meio, né? A gente teve um crescimento aí por volta de 600% em aproximadamente 18 meses, o que é um crescimento bastante intenso, principalmente quando a gente está a falar de perfis que são muito demandados pelo mercado, muito difíceis de encontrar, muito especializados. Então, para a gente que sempre foi fundamental é ter um ATS que realmente funcione bastante bem, né, onde a gente possa ter todos os workflows de cada um dos processos de seleção completamente incorporados e automatizados dentro do nosso ATS, para que a gente possa fazer o acompanhamento, né, dos diferentes processos. A gente também traz muitas pessoas de fora de Portugal. Então, para nós fazer entrevistas por videoconferência, como Teams ou outras ferramentas que estejam ao nosso dispor, sempre foi parte integral do processo também, né? Principalmente caso tenha que fazer uma entrevista, por exemplo, com alguém que esteja na Índia ou na China ou nos Estados Unidos, no final das contas não há outra maneira, né? Então a gente sempre teve que se adaptar a isso. Logo, por outro lado também, no nosso caso concreto, como os perfis são muito complexos e muito difíceis, a gente tem tentado agora olhar para outras ferramentas de sourcing
que realmente nos permitam ser mais rápidos, né, com o processo de identificação do talento, para além do LinkedIn Recruiter, que é uma excelente ferramenta, como é óbvio, né? Acho que a grande maioria das empresas hoje utiliza, mas o que a gente sente falta hoje é realmente ter ferramentas que agreguem pesquisas, por exemplo, como em plataformas como Kaggle ou como o GitHub, que realmente a gente possa fazer essas pesquisas de maneira rápida, né, e de maneira que realmente nos permita encontrar e identificar aquele talento da melhor forma possível, né, e da maneira mais rápida possível, que é uma grande dificuldade que a gente tem hoje, né, e eu acho que é uma dificuldade que se compartilha com todas as empresas de todas as áreas, mas principalmente da área de tecnologia e engenharia. Então a gente tem que acabar lançando mão aí dessas ferramentas que estão ao nosso dispor. Ou seja, que é um aliado potente, já não temos qualquer dúvida nenhuma. Portanto, tudo o que era reserva relativamente à combinação destes dois ingredientes, por assim dizer, foi completamente desmistificada com a situação atual. E o que é que mudou efetivamente na forma como atraímos o talento? E deixo também aqui perguntar-vos efetivamente como é que vocês veem o futuro. Como é que vocês veem o futuro do recrutamento, sabendo que, como muitos dizem, nada será como antes. Sandrina, novamente consigo. O que será? Eu considero que, aliás, se calhar começar por dizer o óbvio e aquilo que o Bruno estava a dizer, o atrair e o reter talentos tem sido dos maiores desafios que as empresas realmente têm tido pela frente. A tecnologia, eu acho que hoje em dia a guerra pelo talento é uma guerra que já está no campo tecnológico, e esta pandemia, como a Joana também estava a dizer, veio carregar muito o pé no acelerador nesta necessidade que as empresas realmente têm de apostar e de investir ou na aquisição ou no desenvolvimento de soluções digitais para realmente poderem ser competitivas no mercado. Porque é preciso quase tudo para ontem e é difícil às vezes fazer um match entre as vagas ou as ofertas que nós temos em aberto e a pessoa certa. E por isso as tecnologias vêm transformar o mundo do recrutamento porque tornam mais ágil, mais eficiente, mais rápido. Por outro lado, isto tem que ser sempre conjugado com o fator humano e mais uma vez aqui volto a reforçar muito esta ideia porque para nós é de facto muitíssimo importante que a relação que se constrói com os candidatos seja realmente numa base de transparência e de empatia, porque decidir-se mudar-se de emprego é das decisões mais importantes que as pessoas possam tomar e tem que ser sempre feito com muita responsabilidade. Portanto, a tecnologia ajuda e torna todo este processo muito mais rápido, mas depois há todo um trabalho que tem a ver com aquilo que as empresas realmente devem continuar a apostar e a reforçar, que é a cultura, e a cultura hoje em dia tem que ser vista como um fator que cimenta e um fator de coesão para que realmente as empresas as empresas consigam construir uma equipa e não um conjunto de pessoas. E por isso é um trabalho que se vai fazendo, são estas as mudanças que eu antevejo para o futuro, mas numa perspectiva muito otimista. Se conseguirmos conjugar muito bem as soluções digitais com os profissionais cada vez mais, portanto, com cada vez mais competências, cada vez mais empenhados na empresa, acho que tem tudo para dar certo. Joana, também acredita nesta ligação tecnologia-pessoas e que vamos manter para o futuro esta dualidade, casa, site, casa? Sim, acho que se já o fazíamos em parte, acho que agora este novo normal vamos ter a tecnologia a fazer ainda mais parte de tudo o que está relacionado com o recrutamento, mas nem só com o recrutamento, mesmo depois a fase do onboarding, também aqui muito digitalizado. Aliás, toda esta fase, desde a identificação do candidato até aos primeiros dias, com a tecnologia a suportar bastante.
E aí, lá está, acho que as pessoas também estão a ganhar uma proficiência diferente com toda esta situação e estamos a ter à vontade com a tecnologia, a ganhar uma vontade de uma forma muito mais generalizada. Portanto, já não são só os recrutadores, já são também os próprios candidatos, não é? Que com tudo isto acabam por se adaptar e ter que se adaptar. E portanto já não é uma coisa nova ou está a deixar de ser, e portanto eu acho que a tecnologia vai continuar a suportar, como a Sandrina a dada altura também comentava, o facto de termos também alguns desenvolvimentos, se calhar para simplificar tarefas onde as pessoas que recrutam antes perdiam muito tempo ou ainda perdem, pode também libertar essas pessoas para se dedicarem àquilo que a inteligência artificial não vai fazer, nem a parte preditiva, nem a parte tecnológica vai fazer, que é a construção destas relações, a aproximação daquilo que é o negócio, perceber o que é que são efetivamente as necessidades do negócio no terreno e dos próprios, lá está, e criar uma experiência melhor para o próprio candidato. Portanto, eu acho que a tecnologia tem um papel muito importante no recrutamento e não só, aquilo que não substitui ou que substitui uma parte mais mecânica do trabalho do ser humano. Depois isso também libertará o ser humano e as pessoas e os recrutadores ou os hiring managers para proporcionarem uma experiência melhor ao candidato e para fazerem melhor recrutamento. Portanto, tem que ter são as expectativas e as necessidades que as empresas têm à data de hoje, que nós também sabemos que estão a mudar bastante. Portanto, novas funções, novas competências, também muito derivado da tecnologia e dos avanços tecnológicos que temos também a acontecer. Bruno, conversávamos aqui há algum tempo atrás que vocês já tinham uma grande componente de trabalho remoto e a vossa quase que formato normal de chegar ao talento já muito por essa via. Queres partilhar como é que vocês chegam ao talento e como é que no futuro vês a forma de chegar ao talento? Sim. Assim, antes de mais nada, eu queria reforçar e compartilhar também o meu acordo com o que a Joana e o que a Sandrine estavam a dizer antes, que realmente acho que nada substitui o contato humano, né? Então, ainda que a gente utilize diferentes plataformas tecnológicas, eu acho que humanizar esse contato com o candidato e fazer com que a experiência do candidato seja o mais humana possível, né, é super importante. Acho que foi a Sandrine que estava comentando que para as pessoas a toma de decisão, né, a tomada de decisão de mudar de emprego ou de mudar de um país, de uma cidade, é uma decisão super difícil, ainda mais em tempos de Covid, né, em tempos de pandemia mundial, é uma decisão ainda mais complexa de se tomar. Então, a gente tem que dar apoio, né, às pessoas e realmente ajudá-las nesse processo de toma de decisão, né, de tomada de decisão. Aqui na Define Crowd, no final das contas, para a gente, assim, o que é importante? É importante realmente tentar encontrar ferramentas que nos permitam aceder a esse talento que é tão difícil de encontrar, né? E para isso a gente não deixa de pesquisar todos os dias diferentes tecnologias que surgem no mercado, que possam ser incorporadas, que possam ser integradas aos sistemas que a gente já utiliza. Agora, por exemplo, uma das coisas que para a gente é super importante, que faz parte, é uma parte central da nossa estratégia de recrutamento, que é o recrutamento diverso, né? Ter equipas diversas. Porque a gente acredita fielmente, né, que realmente quanto mais diversa uma equipa, mais holisticamente tu estás a olhar para o produto que estás a desenvolver, né, e mais permite que esse produto realmente tenha um reach aí global. Então, como a gente pode identificar ferramentas tecnológicas, e existem algumas no mercado que a gente está estudando a incorporação dentro dos nossos sistemas, para ajudar-nos a chegar naquele talento, né? Que estão menos representados dentro das organizações que são tradicionalmente de engenharia, né? Como, por exemplo, minorias étnicas, minorias religiosas, minorias sexuais e de gênero. Então, como a gente pode chegar a esse talento, né? É super difícil, mas existem maneiras, né? Algumas mais manuais e outras mais automatizadas, com acesso à tecnologia. Agora, a questão que colocaste aí do futuro,
é difícil a gente prever o futuro, né? Quem previu há 6 meses atrás que a gente já está vivendo o momento que estamos a viver agora. Porém, o que eu noto, tá, muito agora com os candidatos que a gente tem conversado, é justamente essa dificuldade de tomar uma decisão, né, em tempos de crise, né? A gente acaba se apegando ali, se aferrando ao que a gente conhece, o que é comum, né? Então, assim, é como montar um value proposition para esse mercado de candidatos que quer ter, ao mesmo tempo que quer ter toda a flexibilidade do mundo, né, de trabalhar de onde eles quiserem, de fazer projetos que são super giros, mas que são curtos em duração, e ao mesmo tempo querem ter estabilidade laboral, né? Então, como criar esse value proposition, essa cultura de empresa que permita que essas pessoas possam ter esse tipo de experiência profissional. Eu acho que é o grande desafio, não tenho respostas para isso, né? Eu acho que a grande maioria das pessoas aqui também não devem ter. Eu acho que vai ter muito erro e acerto, né? Acho que vai ser muito de experimentar e ver qual é o modelo ideal para cada empresa, para cada organização, mas eu acho que vai ser o grande desafio que a gente vai ter nos próximos anos. Muito bem, obrigada aos três. Eu sei que há algumas questões, Ana, que foram sendo colocadas à medida destas partilhas. Está aqui uma mesa redonda muito concorrida, com muitas questões, e peço desde já desculpa se não vamos conseguir responder a todas, mas fui aqui selecionando as primeiras que chegaram e que estavam mesmo enquadradas com o tema. E eu vou direcionando porque algumas são abertas para todos, outras são dirigidas a alguns oradores. Joana, a primeira é para si. O porquê da mudança de recrutamento local para centralizado? Quais as vantagens? Foi a Andreia Guerreiro que nos perguntou. Muito bem. Então, isto foi uma decisão tomada globalmente com a perspectiva de nós conseguirmos ter uma maior uniformização, no fundo, daquilo que é o nosso processo de recrutamento e a experiência que o candidato tem, seja ele recrutado para a loja de Matosinhos, seja ele recrutado para Lolé, portanto, em qualquer uma das nossas localizações. O que é que acontecia? Qual era a experiência que nós tínhamos? E não é só uma questão de Portugal, como referia, é que apesar de termos uma guideline mais ou menos alinhada nacionalmente e entre os países, e temos, havia sempre nuances que eram criadas localmente derivado de termos, obviamente, equipas locais. Ao fazermos a centralização, a expectativa é haver este maior alinhamento daquilo que é o processo, daquilo que é a experiência do candidato, para proporcionar também uma melhor experiência de candidato, e também criar uma especialização, uma lógica de especialização, uma vez que as pessoas que anteriormente faziam recrutamento eram People and Culture Generalists nas nossas unidades, ou seja, não eram especialistas de recrutamento. E nesta centralização passaram a ser, ou seja, são pessoas que têm uma competência que é desenvolvida de uma forma muito focada na área do recrutamento e ao longo do tempo tem continuado a ser desenvolvida de uma forma muito direcionada também face às necessidades que vão surgindo. Para além disso, as sinergias que se ganham com o facto da equipa trabalhar junta são muito grandes. A nível, inclusive, de partilhas de candidatos, partilhas de boas práticas, é muito mais fácil fazermos isso num setup centralizado do que num setup disperso geograficamente. Portanto, foi essencialmente por isso. Joana, continuando ainda consigo, qual é o assessment que a CAIA está a utilizar ou que já implementou para melhorar uma experiência de candidato? Assessment? Sim, se utilizam algum assessment para os candidatos que vocês têm? Nós não temos um assessment transversal, portanto depende um pouco do que é que estamos a recrutar. Portanto, temos um processo de recrutamento com várias fases que depois é ajustado em função de se estamos a recrutar um colaborador base de loja ou se estamos a recrutar uma função especialista e sénior para a nossa sede. Portanto, não existe um assessment
Mas quem tiver essa curiosidade depois podemos falar, porque teria que entrar em muito detalhe para vos dizer o que é que fazemos para cada uma das situações. Mas ajustamos o tipo de processo e de avaliação em função daquilo que é a função que estamos a recrutar, se é uma pessoa com experiência, sem experiência, se é para a loja, se é para a sede. Em alguns casos aplicamos testes psicométricos, noutros casos temos provas específicas, como é o caso de algumas áreas muito técnicas que temos, e em algumas funções temos dinâmicas de grupo que aplicamos também. Então agora vou alargar a todos os membros da mesa, portanto à Sandrina, ao Bruno e à Ana, porque a Joana respondeu agora a 2 perguntas seguidas, que sistemas de RH é que estão a ser utilizados para os processos de recrutamento e onboarding? Se estão a utilizar algum sistema de RH específico? Eu posso responder no caso da Define Crowd. Sim, a gente utiliza um agora, um ATS específico, que é o Recruitee, porém a gente está em fase de transição para um novo, que eu prefiro não dizer o nome ainda, porque ainda estamos em fase de negociação com os diferentes vendors, que vai ser muito mais robusto e que realmente vai permitir que a gente automatize muito mais processos. E a nível de onboarding, a gente já faz dentro do nosso HRS, que é o HiBob. No caso de engenharia, nós também temos soluções internas que desenvolvemos. Temos o objetivo é de facto automatizar ao máximo as tarefas para permitir às pessoas que estão a trabalhar no departamento terem funções de maior responsabilidade e sempre muito mais estratégicas. E depois também temos uma solução interna para a área do recrutamento e seleção para permitir que a informação chegue a todos muito rapidamente e fomentar obviamente a partilha. Sandrina, estamos a ouvi-la bem, a sua imagem parou um pouco em termos de imagem, mas estávamos a ouvi-la bem. Estou com problemas técnicos, peço desculpa. Não faz mal. Então passo já à próxima questão. Também pode ser para a Ana, também pode falar da sua experiência na Intelsia, não só como moderadora, mas também a partilhar aquilo que vão fazendo, Ana. É possível um recrutamento 100% online? É uma pergunta do Mauro Faria. Então, aventuro-me agora como moderadora também a responder. Claro que sim. Deixem-me partilhar convosco uma situação em concreto que aconteceu na Intelsia. Nós tínhamos um projeto, ou seja, com uma componente multilingual, que arrancou efetivamente no dia 16 de março. Curiosamente, na semana em que tudo aconteceu, ou seja, houve quase uma necessidade de ajustar todo aquele processo que nós tínhamos equacionado e que tínhamos que pensado, ou seja, desde o recrutamento, a forma como iríamos desenvolver os assessments, mesmo a forma como iríamos fazer o onboarding, a formação, houve que repensar este formato todo de acolhimento destes candidatos em menos de uma semana. E o que é certo é que com mais ou com menos dor, na altura foi com um bocadinho de dor, não é? Porque custou-nos um pouco reformular isto em tão pouco tempo, mas o que é certo é que foi feito. Ou seja, nós fizemos o processo de recrutamento e de seleção de candidatos, fizemos a formação e com alguma componente técnica e o onboarding remotamente. Houve necessidade de ajustar tudo, não é? A forma como chegamos ao candidato, a forma como nos direcionamos nas entrevistas, a forma como conseguimos aqui triar alguns pormenores, a validação de algumas competências. A formação é um desafio enorme, porque captar a formação remotamente implica uma dedicação e um ajuste por parte da equipa de formação enorme, não é? Validar, acompanhar a atenção que os formandos têm em sala é completamente diferente do que estarmos em casa e sem noção clara se estão a perceber, se não estão a perceber, inclusivamente o nosso comportamento físico, não é? A forma como nós estamos presentes em sala, se estamos comprometidos, estamos motivados, estamos a seguir ou se estamos completamente fora, só ali às vezes em alguns casos com o ecrã desligado e com o som ligado e meu Deus a fazer sabe-se lá o quê, portanto
implicou aqui um ajuste muito grande da forma como nós trabalhávamos até então. E respondendo à sua questão, Ana, sim, nós na Intelsia conseguimos ajustar o processo para um processo 100% remoto. Ok. Eu vou agora interligar aqui 3 questões que estão ligadas e assim cada um dos oradores depois pode dar a sua experiência de uma forma mais integrada aqui para terminarmos a nossa mesa. Porque fizemos a questão se nestas circunstâncias que estamos hoje é possível aceder ao talento interno, como é que se olha para o talento interno quando estamos a trabalhar em teletrabalho, não é? Foi o Pedro Rosado que fez esta questão. Também, dado esta situação que vivemos, se sentiram que maiores dificuldades para atrair talento, aqui não específico talento interno, mas para atrair as pessoas, foi a Cátia Ribeiro que nos fez esta questão, e também para algum de vocês, ou todos, poderem dar exemplos concretos de como é que conseguem aproximar os candidatos aos outros colaboradores remotamente, que a Ana já aqui falou um pouco de como é que tiveram que reestruturar o onboarding destas pessoas, mas é partilhar aqui como é que remotamente conseguiram ultrapassar a integração dos candidatos e aproximá-los melhor da organização. Não sei se quer a Ana continuar ou regressamos aqui ao Bruno. Só fazendo aqui um pequeno ajuste, a Intelsia desenvolveu algumas ferramentas de comunicação entre equipas, não é? Sentíamos necessidade, principalmente nestes projetos a arrancar muito recentemente, a necessidade de ter aqui formas de que, por exemplo, os team leaders chegassem às suas equipas e vice-versa, numa perspectiva de se eu tenho alguma questão, alguma dúvida, a quem a coloco e de que forma é que o coloco. E, portanto, desenvolvemos aqui ferramentas internas de comunicação, o que, curiosamente, funcionou bastante bem e veio aqui desmistificar este tema do remoto e de que ficamos longe ou que não ficamos próximo. E de facto, estas ferramentas aproximaram em muito os team leaders das suas equipas. Nós, inclusivamente, 2 ou 3 semanas depois do confinamento, lançámos um desafio, lançámos um survey interno em perguntar às equipas como é que se sentiam, como é que era agora que estavam todos em casa e qual é que era o seu sentimento, não é? Óbvio que todos eles, grande parte das pessoas disseram que o que sentiam mais era da equipa, não é? Do fator humano. Não poderem estar ao pé dos seus colegas, não tomarem o café de manhã, não almoçarem juntos, não terem ali um momento de descompressão e de brincadeira. Mas no fundo, o que eles disseram é que a comunicação estava lá, a proximidade estava lá, que conseguiam falar com o seu team leader da mesma forma e, curiosamente, quando o team leader respondia para todos. Quando muitas das vezes, não é, no ambiente levantamos a mão, o team leader vai ter com a gente e responde quase de uma forma personalizada, e que ali não, quando respondia para todos. Portanto, a minha dúvida, de repente, podia corresponder à resposta para muitos. E foi agradavelmente uma surpresa, no fundo, muito interessante e boa, ver o retorno deste survey lançado com alguma curiosidade em perceber o retorno destas desafios. Joana, não sei se quer partilhar connosco, em termos da atração do talento, as dificuldades que tiveram ou não? Sim, acho que posso tentar partilhar aqui, pelo menos para os primeiros 2 tópicos. Basicamente, nós em termos desta fase em particular, o que nós sentimos é que tivemos um boom de candidaturas, ou seja, sentimos muita diferença entre o que foi o pré-Covid no que diz respeito ao número de candidaturas que recebemos. O que tornou mais do que desafiante, se calhar, ter quantidade, foi chegar à qualidade dos candidatos que queríamos recrutar. Não tanto a parte da atração, mas mais a parte da seleção. Esse foi talvez o grande desafio, porque se calhar durante uma semana abríamos uma vaga e recebíamos 200 candidaturas
e tivemos situações durante a pandemia já em 2 dias recebermos esse volume. Portanto, isso faz muita diferença depois no trabalho, do nosso trabalho de recrutamento. Naturalmente, que as pessoas também estando em casa, isso foi algo que nós também sentimos, tudo o que são funções mais qualificadas e que estava em frente ao computador, não é? Muita gente, muito mais gente estava em frente ao computador, isso também facilitou bastante chegarmos a algumas pessoas que habitualmente não estão tão disponíveis durante esta fase, nomeadamente através do LinkedIn. Portanto, isso que da equipa durante esta fase. Os desafios de recrutamento a outros níveis mantêm-se, não é? Que é funções mais específicas em que procuramos um determinado perfil, independentemente das circunstâncias, continuaram a ser um desafio, mas sentimos alguma diferença naquilo que é a disponibilidade, quer em quantidade, quer em tempo e acesso remoto daquilo que são as pessoas que nós poderíamos querer recrutar. Portanto, nesse ponto de vista foi algo positivo. Em relação à componente de talento interno, é algo que também nos é muito querido e familiar. Foi possível manter o acesso ao talento interno porque nós abrimos sempre as nossas vagas internamente. Precisamente porque temos como um dos nossos princípios de recrutamento, recrutar sempre primeiro e dar sempre a oportunidade primeiro a quem faz a parte da nossa empresa. É muito comum que alguém esteja a consultar as vagas disponíveis e se candidate. É mais fácil ainda conseguir ter uma entrevista e contactar essas pessoas que já são nossos colegas, não é? Através do Teams ou através do telefone e, portanto, já há uma ligação pelo facto de fazermos parte da mesma empresa. Portanto, aliás, os processos de recrutamento interno, na fase inicial, quando as lojas fecharam e ficámos com o nosso recrutamento durante algum tempo ali mais on hold, os processos de recrutamento interno foram aqueles que não pararam e continuaram, precisamente também porque são mais fáceis de gerir, as pessoas continuavam connosco a fazer parte da empresa e disponíveis, lá está, através das ferramentas que temos, e no nosso caso é o Teams. Nós temos mesmo que terminar porque já resvalámos imenso em termos de tempo, mas vou dar a palavra só ao Bruno e à Sandrina a perguntar se querem acrescentar alguma coisa aqui ao nível das dificuldades do recrutamento, ao nível de talento, da atração de talento ou não. Bruno? Muito rapidamente, a nossa experiência foi um pouquinho diferente da Joana, porque, na verdade, os candidatos, na verdade, ficaram muito mais receosos de fazer uma mudança de emprego ou uma mudança de país, né? Então, realmente, aí teve que haver um esforço maior por parte da equipe de recrutamento em convencer esses candidatos a se juntarem à Define Crowd, porque realmente é super natural, obviamente, já é difícil tomar a decisão de mudar de emprego, principalmente em tempos mais complicados como os que a gente está a viver agora, né? Então, essa foi a nossa experiência, foi um pouquinho mais difícil. Com relação ao talento interno, para uma empresa que cresce como a nossa, o talento interno sempre tem possibilidades de crescimento e é sempre para onde a gente olha primeiro, né? De realmente dar oportunidade às pessoas de se desenvolverem profissionalmente e de ascenderem a outros postos de trabalho, seja uma promoção vertical ou seja uma mudança lateral, né? de posição. Com relação a como a gente tem feito a manutenção, né, do contato das pessoas durante esse período foi muito mais difícil e houve um trabalho muito maior por parte de recursos humanos também nesse sentido, de realmente criar várias sessões semanais, brainstormings, fazer sessões happy hour, fazer sessões informativas com as pessoas para que elas aprendessem cada vez mais sobre a história da empresa, a cultura da empresa, os diferentes produtos. Ou seja, foi aí um onboarding de aproximadamente umas 40 a 50 pessoas que nós fizemos durante esse período, né, de confinamento, e a gente teve que fazer esse esforço aí maior, que naturalmente acontece, né, quando você está ali no dia a dia com as pessoas, perguntar como funciona isso, como funciona aquilo, né, e quando você está em casa remotamente é mais complicado de fazer isso. Então a gente fez esse esforço de poder dar mais informação às pessoas e fazer com que as pessoas falassem mais. Okay. Sandrina, não sei se está aí ainda. Se não está a ouvir agora?
Estou e pronto, só não tenho muito a acrescentar, porque acho que houve aqui as duas visões das diferentes áreas que foram aqui partilhadas e realmente a minha visão é muito semelhante à do Bruno. Independentemente deste tempo e desta distância física que existe, eu acho que as empresas estiveram muito bem no sentido em que conseguiram se reinventar e adaptarem-se, e aqui a tecnologia foi de uma grande ajuda, e contrariamente àquilo que se calhar se poderia pensar, não houve um afastamento, houve de facto uma proximidade. É uma proximidade diferente, tem as suas vantagens e tem as suas desvantagens, mas às vezes temos que fazer com o que temos e do nosso lado conseguimos realmente estreitar a ligação que temos com os nossos colaboradores e não deixamos também de conseguir chegar a candidatos que estão ou cá ou lá fora e querem realmente mudar a sua vida. É preciso às vezes calma e bom senso para que as coisas funcionem devidamente, mas acredito que realmente as coisas se ultrapassem daqui para a frente agora. Ok, obrigada Sandrina, obrigada Sandrina, obrigada Bruno, obrigada Ana Petrucci, obrigada à Joana também pela vossa partilha e pelos vossos exemplos que nos foram dados.